Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. No entardecer dos tempos a verdade verá, em liberdade a ambição, dançando com seus mestres em santo chão. Cada um em desprezo abandona o outro. Cada um desespero só se abraça e é pouco. Não tem céu, teto, chão, verdade presa na escuridão. E se perder tudo que tu tens aí, se alegre então por saber Deus está aí. Graça e paz, Juventude Metodista, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Congresso Nacional de Jovens. Meu nome é Cândida Luiza, sou a atual secretária de atas da Confederação. Para mim é motivo de muita alegria
no formato completamente diferente, de um jeito completamente diferente e novo pra gente também. Mas estou extremamente feliz e honrada por fazer parte disso, por fazer parte dessa juventude, por fazer parte desse tempo, dessa mesa incrível. E eu quero te dar as boas-vindas, quero que você seja muito bem-vindo em nome de Jesus. E há uns meses atrás, há umas semanas atrás, nós lançamos uma série de cartas no nosso Instagram, já antecedendo e nos preparando para este momento. E uma das cartas que eu gostaria de deixar para vocês é a carta diretamente da Confa para a Juventude Metodista do Brasil, que inclusive é o nosso tema, Tu, porém. 2 Timóteo 4:5 diz assim: Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Você não. Com você não é assim. Você é diferente. Eles podem, você não. A carta de 2 Timóteo é considerada a última carta de Paulo. Ela carrega consigo os últimos conselhos do apóstolo à igreja e a um jovem, o seu filho amado Timóteo. E nela, Paulo não esconde as suas dores, traições, sofrimentos e reafirma que o jovem Timóteo deveria ser diferente daqueles que deixavam a verdade do evangelho. Ele, porém, deveria sofrer como bom soldado, se fortificar na graça, permanecer no que havia aprendido e pregar a palavra todo o tempo. Nos últimos anos, quantos você viu dando tchau, abandonando a comunidade de fé, abandonando a igreja de Cristo? Mas tu, porém, permaneça firme. Não desista do que lhe foi ensinado. Não desista das pessoas. Não desista da sua igreja local. Não desista de pregar a palavra. Não desista da confederação de jovens. Tu, porém, se apega a Cristo e fica agarrado nele. Tu, porém, continua na contramão deste mundo. Eles podem fugir, cansar, parar. Você não. Você é Juventude Metodista, você é Confederação Metodista. Para você ainda tem muito pela frente. Siga em diante, ainda tem muito para acontecer. Respira fundo, enche esses pulmões, mexe esse esqueleto. Jesus está com você e você é importante aonde você está. A Confederação Metodista de Jovens abençoa essa e as próximas gerações para que avancem, anunciando as boas novas como carta vivas. Afinal, essa carta que eu carrego, essa carta que a Confederação carrega e deixa, é uma carta que não fala nada de mim, que não fala nada de nós, mas que fala e anuncia Cristo Jesus. Sejam muito bem-vindos ao Congresso Nacional de Jovens. Eu ainda quero orar com você para a gente dar continuidade a esse momento. Feche os seus olhos nessa noite, Senhor nosso Deus. Pai querido, Pai de amor, nós entregamos as nossas vidas na Tua mão, Senhor. Nós entregamos esse congresso nas Tuas mãos, Senhor. Tudo aquilo que nós pensamos, sonhamos, trabalhamos, Pai, planejamos, nesse momento tem acontecido com a Tua graça e com a Tua permissão, Senhor. Muitas coisas diferentes daquelas que nós pensamos e sonhamos inicialmente, Senhor. Mas feito com muito amor, carinho, debaixo da Tua graça, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Deus. Nós queremos entregar as nossas vidas na Tua mão, esse congresso nas Tuas mãos, Senhor. O Senhor é o Senhor das nossas vidas, o Senhor é o Senhor da Igreja Metodista, o Senhor é o Senhor da Confederação Metodista de Jovens, Senhor. O Senhor é soberano e reina sobre as nossas vidas, Pai. Nós Te entregamos esse momento, Pai, e todos os outros que ainda virão. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Por toda a terra eu posso ver Tua glória sendo espalhada, mesmo em meio à dor. Por todo lado eu posso ver Tua face sendo revelada em cada filho Teu, Senhor. Tu és real, Tu és a paz que transforma a terra em céu. Jesus, maravilhoso, proclamo essa fé, mesmo que eu não possa ver, nem acontecer. Por toda a terra
a cura sobre todos, que os cegos possam ver e os mudos bradem tão alto que os mortos se levantem. Jesus, maravilhoso, proclamo essa fé, mesmo que eu não possa ver nem acontecer. Senhor, Tu és real, Tu és a paz que transforma a terra em céu. Jesus, maravilhoso, proclamo essa fé, mesmo que eu não possa ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. Vamos lá! E a Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o tom e toda a voz, cantem glória. Bonito demais, hein? Vamos lá. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. Vamos lá! E a Ele todo o som de todos nós, a
A Ele todo tom e toda voz cantem glória, e cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória, cantem glória. Rodrigo, senhoras e senhores. Só as mulheres. Quero ouvir um lindo coral, amém? Amém, mulheres? Aleluia. Então vamos lá, a Ele. A Ele todo som de toda voz, a Ele todo tom e toda voz cantem glória, cantem glória. Mais uma vez, mulheres, vamos lá. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória, cantem glória. Quero ouvir os homens, vamos lá, homens. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória, glória. Mais uma vez. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória, cantem glória. Vamos lá, igreja, como um lindo coral, todos nós. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória, cantem glória. Será que você pode dar uma dançadinha aí no seu lugar? Vamos lá. A Ele todo som de todos nós, A Ele todo tom e toda voz cantem glória, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória, cantem glória. Segurou, vamos lá. Glória, glória, aleluia. Quero ouvir. Glória, glória, vem sendo, vem. Vamos lá, canta mais forte. Vamos. Glória, glória, aleluia. Glória, Graça e paz, Juventude Metodista. Que massa ter você aqui com a gente nesse tempo precioso, nesse congresso que a gente preparou assim e esperava tanto. Eu me chamo Abner Steffen, estou como secretário de comunicação da Confederação e agora a gente vai fazer o nosso momento de oferta. Você pode usar o QR Code ou a chave Pix que está aparecendo aí para você
e está ofertando para o avanço missionário da juventude metodista do Brasil. Esse dinheiro vai ser muito bem usado, ele vai ser muito bem administrado, realmente para que os trabalhos possam continuar. Vocês sabem, a gente precisa desse recurso e a gente conta com a ajuda de vocês. A gente conta com a contribuição e oferta de todos vocês. Que Deus abençoe vocês grandemente e realmente Deus vai estar olhando e cuidando de nós sempre, porque é Ele que nos supre. Muito bem, a gente também agora vai estar orando pelo Bispo Bruno. Obrigado, Deus, por essas ofertas. A gente te louva mesmo, porque você tem cuidado da sua juventude brasileira, você tem cuidado de nós e você tem nos incentivado e agido através de nós para o avanço da sua missão aqui no mundo. Pai, em nome de Jesus, a gente também ora pelo Bispo Bruno, que vai estar trazendo essa palavra. Pai, abençoa grandemente a vida dele e usa realmente a vida dele cada vez mais. Que esse momento seja um momento precioso, que seja um momento especial para a nossa juventude e que você, ó Deus, venha estar ministrando ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe. Olá, povo abençoado da Confederação Metodista de Jovens. Que privilégio para mim, como um pregador da palavra, poder participar desse congresso online, desse momento onde Deus está falando conosco, desse tempo que Deus reservou para nós. E para mim, de fato, ser um instrumento da pregação da palavra a uma mocidade que tem sede e fome pelas coisas de Deus é um grande privilégio. Para quem não me conhece, eu sou o Bispo Bruno Roberto, recém-eleito como bispo da igreja no Concílio Geral, que aconteceu em julho desse ano, de 2022, e designado para ser o próximo presidente da 4ª Região Eclesiástica a partir de janeiro do próximo ano. Vou ser, então, o presidente da região que compreende os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Então, o povo que está participando desse congresso, o povo da 4ª Região, espero encontrar presencialmente a cada um de vocês lá em Minas e no Espírito Santo. E aos demais metodistas de tantos outros lugares desse Brasil, a gente certamente vai se encontrar em alguns corredores aí da igreja. Mas que bênção que nós já estamos nesse tempo de busca e de reflexão da palavra. O tema que está sendo proposto para vocês nesse tempo de congresso é o texto baseado, é a reflexão baseada no texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, onde, diante de tantos contextos não favoráveis a um obreiro, a um pregador da palavra de Deus, a um pastor de uma igreja, como era o caso de Timóteo, o seu discipulador na fé, o apóstolo Paulo, diz a ele o seguinte: meu amigo, diante de tantos contextos ruins ao teu redor, diante de tantas referências não recomendáveis para você, entenda que tu, porém, deves fazer diferente. Entenda que a sua vida deve ser uma inspiração a partir de uma nova lógica, a partir de uma nova referência, totalmente diferente dessas que estão ao seu redor. E no final das contas, o apóstolo Paulo disse para Timóteo o seguinte: você deve cumprir o trabalho de um evangelista e cumprir também cabalmente, ou seja, de forma integral, o seu ministério. Ou seja, diante de tanta coisa ruim ao seu redor, o teu objetivo, você deve ir na contramão e fazer aquilo pelo qual Deus te chamou. Então, baseado nesse texto, eu fiquei pensando ao longo desses dias, depois de receber o honroso convite para estar aqui com vocês, eu fiquei pensando em algumas personagens da Bíblia, alguns textos da Bíblia, que mostram para nós similaridades, coisas semelhantes com o que o apóstolo Paulo estava recomendando o seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo. Como que a gente pode perceber na Bíblia exemplos de pessoas que, diante de um contexto não favorável a elas, acabaram, de alguma forma, sendo chamadas por Deus a voltarem para o prumo, acabaram sendo chamados por Deus a reassumirem os seus posicionamentos. É como Deus dissesse para elas o seguinte: olha, o contexto ao seu redor estava até favorável para você desobedecer, para você fazer do seu jeito,
para você seguir os rumos e os cursos desse mundo, mas tu, porém, fazes diferente. Você volte para o caminho. Você volte para o trilho do chamado pelo qual te chamei um dia. E pensando nisso, eu acabei chegando a um personagem da Bíblia muito conhecido, muito famoso, que é o profeta Jonas. No capítulo 1 do livro que tem o seu nome, no versículo 9, o texto diz assim: ele lhes respondeu: sou um hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o céu, o mar e a terra. Esse texto que eu acabei de ler é uma declaração de vida, é um resumo do currículo do profeta Jonas, aonde ele está respondendo aos seus inquiridores, aqueles que questionaram a ele naquela embarcação acidentada, questionaram ele o seguinte: amigo, quem é você e o que você faz? Então Jonas respondeu as duas perguntas que foram feitas a ele. A gente precisa voltar um pouquinho em alguns versículos para entender o que está acontecendo com o profeta Jonas. Jonas, como eu falei, como quase todos vocês, se não todos, sabem, Jonas era um profeta de Deus. Essa é a história de um profeta que ousou fazer algo diferente do que Deus havia mandado ele fazer. Então, notem que um profeta não tem outra coisa a fazer senão cumprir o que Deus mandou ele fazer. Um profeta é um interlocutor de Deus. É aquele que recebe a revelação de Deus e repassa aquilo pelo qual Deus quer que seja, aquilo que Deus quer que seja falado. É aquela que recebe uma revelação de Deus e repassa às pessoas o que Deus revelou a si mesmo. Esse é o papel de um profeta. Esse é o papel de uma profetisa. Um homem ou uma mulher de Deus que recebeu o chamado para serem profetas não tem mais nada, absolutamente mais nada a fazer do que repassar o que Deus lhes deu como revelação. E nesse caso, algo tão simples, o profeta Jonas resolveu inovar e dizer para Deus o seguinte: eu não vou fazer o que o Senhor mandou fazer, eu não vou falar o que o Senhor mandou eu falar. O Senhor mandou eu ir para Nínive, mas eu vou para Tarsis. O Senhor mandou eu ir para a direita, eu vou para a esquerda e vice-versa. Ele resolveu, então, fazer diferente do que Deus havia mandado. Então, essa é a história de um profeta que ousou fazer algo diferente do que Deus havia mandado ele fazer. Fugir da missão de Nínive para Jonas, para o profeta Jonas, era muito mais do que não fazer a vontade de Deus. Fugir de Nínive era muito mais do que não fazer aquilo que Deus havia mandado ele fazer ou falar o que Deus havia mandado ele falar. Mas fugir de Nínive, assim como acontece muitas vezes na minha vida, uma tentação para mim ou uma tentação para vocês que agora me veem e me ouvem, é na verdade uma consequência do afastamento do nosso coração de Deus. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, estava orientando, exortando, puxando a orelha de Timóteo. Meu amigo, você vai ver muita coisa desfavorável. Você vai ver e ser tentado por situações que vão te empurrar para longe do centro da vontade de Deus. Tu, porém, cumpre a obra de um evangelista, ou seja, pregue a palavra de Deus e cumpra de forma integral aquilo que Deus te chamou para fazer. Voltando para o texto de Jonas, para o profeta Jonas, nós vemos que essa orientação que Paulo daria para Timóteo muitos anos depois, o profeta Jonas deixou isso no seu coração não ser mais a prioridade. Ele afastou do seu coração essa prioridade de cumprir a vontade de Deus. E a gente precisa refletir como que nós conseguimos manter a nossa posição em Deus para cumprir cabalmente aquilo que Deus tem nos dado como tarefa. Aquilo que nós vamos olhar no espelho e reconhecer que nada mais, nada menos do que a vontade de Deus está sendo feita através da nossa vida. Olhar para o texto de 2 Timóteo 4:5 e colocar o nosso nome ali, colocar a nossa biografia ali, nos enxergar
como Timóteo, sendo exortado pelo apóstolo Paulo, e reconhecer o seguinte: eu tenho cumprido cabalmente o ministério que Deus me deu. Diante de tantas situações, tantos cenários que nos empurram como jovens para um afastamento do projeto de Deus, eu posso dizer que, no entanto, entretanto, porém, eu tenho feito diferente. Da mesma forma, olhando para o texto de Jonas, a gente percebe como que Jonas parou de fugir de Deus. Como que ele deu essa guinada, primeiro foi uma guinada para longe do projeto de Deus. Depois ele teve que dar uma guinada de volta para o centro da vontade de Deus. É como Deus, assim como Paulo falou para Timóteo, como Deus falasse para ele o seguinte: amigo, embora muitos profetas fujam de cumprir a minha vontade, estarem no centro da minha disposição, tu, porém, deves fazer diferente. Agora, como que isso acontece na nossa vida? Como é que isso aconteceu na vida de Jonas para que nós possamos imitar? Voltando um pouquinho para a questão histórica, eu já falei para vocês, ou lembrei, que Jonas recebeu uma tarefa de Deus para ir para a cidade de Nínive, mas ele resolveu ir para o sentido oposto, pegou um barco, pegou um navio e foi para a cidade de Tarsis. Na verdade, ele nem chegou a concluir o trajeto, porque no meio do caminho ele acabou tendo uma adversidade junto com todas as pessoas daquela embarcação, porque o mar ficou agitado a ponto do texto bíblico dizer que as pessoas que estavam ali na liderança daquele barco chegaram a uma sensação de que iriam morrer todos, que todos ali iriam morrer. E jogando na sorte, acabou caindo em cima de Jonas. Ele queria ficar ali quietinho, porque isso acontece com a gente, né? Quando a gente faz alguma coisa errada, a gente não quer que as pessoas descubram que nós estamos ali sendo protagonistas do erro. Quem faz alguma coisa de errado, quem está fugindo, quem está querendo se esconder de algo ou de alguém, quer ser encontrado. E Jonas estava ali quietinho na dele. Não queria ser encontrado, não queria ser achado por ninguém. Queria ficar ali passando em colo, não queria passar, como a gente costuma dizer, queria passar batido de todo mundo e não ser encontrado. Mas a sorte caiu em cima dele. Então questionaram a Jonas o seguinte: amigo, o que você andou fazendo para essa maldição te acompanhar, te alcançar e nos alcançar por conseguinte? E eles então fizeram duas perguntas a Jonas. E nas respostas que Jonas deu às duas perguntas feitas a ele, eu estou muito convencido que Jonas nos ajuda hoje, no ano de 2022, ou quando você acessar esse vídeo, nesse congresso da Juventude Metodista, da Mocidade Metodista, Jonas está nos ensinando como que, num contexto desfavorável, porém, entretanto, contudo, a nossa vida pode ser diferente. Nas respostas às duas perguntas que fizeram a ele, Jonas teve que interromper a fuga. A primeira pergunta que fizeram a Jonas foi a seguinte: amigo, quem é você? Quem é você? O que você está fazendo aqui? De onde você está vindo? Quem é você? De que povo você é? Que povo você serve? Naquela primeira pergunta, Jonas não teve mais como fugir. Como eu falei, quem está fazendo algo de errado, ou fez algo de errado, ou está se escondendo, quer ficar caladinho, quer passar ali como alguém que está totalmente desapercebido, quer passar batido das outras pessoas. Mas perguntaram a ele: amigo, quem é você? E ele teve então que responder: eu sou um hebreu. Eu sirvo a Deus, mas antes ele respondeu: eu sou um hebreu, eu sou do povo de Israel. Se alguém perguntar para você assim: de que povo você é? Qual é a sua nacionalidade? Se alguém perguntar qual é a minha nacionalidade, eu vou falar: eu sou nascido no Brasil, eu sou um brasileiro. Se alguém perguntar assim: qual é a sua naturalidade? Eu vou dizer: eu sou natural do Rio de Janeiro. Então, a minha naturalidade é Rio de Janeiro, a minha nacionalidade é brasileira. No caso de Jonas, perguntaram a ele: quem é você? De onde você veio? E ele respondeu: eu sou um hebreu. Responder que era um hebreu
era muito mais do que preencher uma ficha como as que nós preenchemos recorrentemente, dando a nossa nacionalidade ou a nossa naturalidade. Dizer que ele era um hebreu significava que ele era parte de um povo escolhido por Deus para uma missão, para uma obra específica. A revelação, a exposição da nossa identidade automaticamente nos reaproxima de Deus. Porque é impossível que eu tenha que responder quem eu sou sem me associar a algo que Deus fez na minha vida. É impossível eu dizer quem eu sou e não lembrar que eu somente sou porque Deus em algum momento entrou na minha história. É impossível eu ter que responder quem eu sou sem em algum momento associar essa minha existência a algo que Deus fez, a um propósito de Deus, a uma intencionalidade de Deus na minha vida. Por isso que eu estou muito convencido que reafirmar para nós mesmos em primeiro lugar, e isso depois vai acabar ficando claro para todos ao nosso redor, mas em primeiro lugar, reafirmar para mim mesmo, deixar claro para mim mesmo quem eu sou diante de Deus, interrompe qualquer fuga. É muito provável que você, como jovem metodista que você é, uma pessoa, um homem, uma mulher de Deus, uma pessoa que foi chamada por Deus para andar com Ele, é bem provável que nesse tempo você também esteja sendo tentado por todos os desejos da mocidade a se afastar do centro da vontade de Deus. E exatamente isso que está movendo todo esse congresso. É o apóstolo Paulo dizendo para Timóteo o seguinte: rapaz, você é um jovem, mas você, não obstante ser um jovem, você é um pastor. Você foi chamado para viver de uma forma digna com o propósito de Deus na sua vida. Então, você, porém, cumpra o que Deus te chamou para fazer. Olhando o texto de Jonas, nós vemos que nós conseguimos manter a nossa vida íntegra, fazendo aquilo que é a vontade de Deus para ela, parando de fugir de Deus, quando nós reafirmamos quem somos em Deus. Como que Jonas ia continuar fugindo do propósito de Deus na sua vida, afirmando que ele era um hebreu? Ele poderia dizer: eu sou um egípcio. Eu sou um homem grego. Ele poderia dizer que era um romano. Mas ele precisou dizer a verdade. Ele disse: eu sou um hebreu. Hebreus eram pessoas que faziam parte de um propósito específico de Deus. O povo hebreu foi o povo que Deus formou a partir de um chamado que ele fez a Abraão, que ele consolidou em Isaac, que ele expandiu através de Jacó, que ele configurou a partir de tanta coisa que aquele povo viveu no deserto, a partir de tanta coisa que Deus acabou gerando como livramento dele para o povo no deserto. Então, ser parte do povo hebreu não era qualquer coisa. Para Jonas bater no peito naquele momento e falar: olha, eu me rendo, eu paro de fugir, eu estou aqui porque de uma forma muito clara eu deveria estar em outro lugar e estou indo para um lugar diferente, mas eu sou um hebreu, eu faço parte de um povo que Deus chamou para uma obra específica. Aí eu pergunto: como continuar fugindo de Deus dessa forma? Como não cumprir cabalmente o ministério e o chamado que nós recebemos de Deus quando nós reafirmamos quem somos nele? E como eu já disse, vou repetir, é impossível eu olhar para a minha vida, eu olhar para a minha história, eu precisar dizer a vocês quem eu sou sem desvinculando a minha vida de um propósito de Deus. Não tem como eu contar a história da minha vida sem associar a um propósito de Deus para ela. Por isso, dizer eu sou um hebreu interrompeu a fuga. E eu gostaria muito de, sendo um instrumento de Deus nesse momento, poder ser usado por Ele para fazer você refletir que muitas fugas, que muita concessão de contextos que te afastam do propósito original de Deus para a sua vida é muito em resultado de você não estar pautado naquilo que a sua história foi construída em Deus.
É muito de não continuar associando quem você é a um propósito específico de Deus. Repito, ao afirmar eu sou um hebreu, Jonas estava dizendo, olha, não tem como fugir. Não obstante a tantas opções erradas que eu fiz, porém, a partir de agora, eu interrompo a fuga, porque ao afirmar quem eu sou, não dá para desvincular de um projeto de Deus, não dá para desvincular do amor dele, não dá para desvincular da graça dele, não dá para desvincular de um olhar amoroso de Deus que me tirou de onde ele me tirou, que tirou de mim tanta coisa ruim, que me projeta para coisas da eternidade, que me sinaliza coisas que ninguém poderia jamais imaginar, ninguém poderia jamais ver, ninguém jamais poderia conceber, mas o Espírito Santo foi lá, investigou coisas profundas de Deus, compartilhou comigo. Eu não tenho como desvincular quem eu sou do amor desse Deus. Isso me faz interromper a fuga. A segunda pergunta que fizeram para Jonas foi a seguinte, amigo, agora que você já falou quem é você e de onde você veio, sua nacionalidade, qual é o seu país, qual é o seu povo, nos diga o que você faz. Essa segunda pergunta é importantíssima para quem quer interromper fugas. O que você faz? Para o que você foi chamado? Vocês lembram do texto que está sendo a referência para esse congresso? 2 Timóteo 4,5. Paulo diz, olha, não obstante a tanta coisa ruim que tem acontecido aí, tu, porém, cumpra com o trabalho de um evangelista, pregue o evangelho e cumpra cabalmente o ministério chamado para o qual Deus te incumbiu. Então, se Deus te incumbiu para algo, faça dessa forma. Agora, voltando para o texto que eu estou usando como paralelo, o texto lá de Jonas, a segunda pergunta que aquelas pessoas dentro do navio fizeram a ele foi o seguinte, amigo, já que você é um hebreu, nos responda agora. O que você faz da vida? Essa segunda pergunta demanda de nós uma resposta adequada, assim como aconteceu com Jonas. Jonas teve que dizer o seguinte, olha, eu sou um profeta, eu temo, eu sirvo. Quando ele disse eu temo, ele está associando ao serviço. Eu sirvo ao Deus que fez o céu, o mar e a terra. Ele poderia muito bem dizer o seguinte, olha, eu sou um carpinteiro, eu sou um pescador, eu sou um pintor, eu sou um secretário. Ele poderia dizer uma porção de coisas. Mas a partir do momento que a fuga foi interrompida em reconhecer quem ele era em Deus, ele precisou igualmente responder de forma sincera. Eu sirvo ao Deus que fez o céu, o mar e a terra. Eu sou um profeta. Agora eu devolvo uma pergunta para vocês. Como que Jonas ia continuar fugindo do chamado que Deus fez a ele, se ele foi instado, se ele foi provocado a responder o que ele fazia? Como que ele poderia dizer, olha, eu faço isso, se na verdade ele sabia muito bem que ele havia sido chamado para ser um profeta? E um profeta, como eu disse no início, ele só tem uma incumbência, ele só tem um trabalho. O profeta, ele só tem o trabalho de ser um interlocutor do que Deus fala com ele. Ele ouve e ele repassa o que Deus fala. Se o trabalho do profeta é ouvir o que Deus fala e repassar às pessoas o que ele ouviu, quando Jonas teve que responder, gente, eu sirvo ao Deus que fez o céu, o mar e a terra, eu sou um profeta, ele também ali teve que interromper a sua fuga. Como que ele poderia continuar fugindo de Deus se ele foi provocado a refletir, a reafirmar quem ele era e o que ele fazia diante de Deus? Então, o tema desse nosso congresso, que vou mais uma vez mencionar o texto de 2 Timóteo 4,5, o tema desse congresso, quando menciona esse texto, tu, porém, cumpra o chamado que Deus te deu para realizar nele, o trabalho de um evangelista e o ministério que ele te deu. Quando nós refletimos sobre isso nesse congresso, nós precisamos olhar para referências e para exemplos como o de Jonas.
Eu só consigo fazer diferente. Eu só consigo me manter numa posição adequada em Deus, em meio a tantos assédios ao meu redor, quando eu tenho a capacidade de refletir quem eu sou em Deus, e segundo, quando eu tenho a capacidade de reafirmar para mim mesmo e para quem está ao meu redor quem eu sou em Deus e o que eu faço para Deus. É impossível, ou melhor dizendo, é muito difícil, vou dizer que é impossível, porque às vezes a gente acaba olhando ao redor, né, para o lado, e acaba vacilando, mas é muito difícil. Eu vou potencializar em muitas vezes a minha força em Deus para não retroceder, para não sair da posição, quando eu vivo coerentemente com aquilo pelo qual eu fui chamado para fazer. No meu caso, por exemplo, eu fui chamado para ser um pregador da palavra. Eu fui chamado para ser um pastor de ovelhas. Nesse tempo, a Igreja Metodista no Brasil me reconheceu como alguém que, nesse tempo, foi chamado para supervisionar uma região eclesiástica como um dos 10 bispos e bispas que a igreja tem no país. Então, eu preciso viver coerentemente com esse chamado. Se eu fui chamado para ser um supervisor, se eu fui chamado para ser um pastor, se eu fui chamado para ser um pregador da palavra, eu preciso viver coerentemente com isso que eu fui chamado para viver, para fazer em Deus. E esse chamado, esse constrangimento em amor, para viver em coerência com aquilo que eu fui chamado para fazer, é o que me mantém na orientação que Paulo deu a Timóteo. Tu, porém, cumpre o trabalho de um evangelista, tu, porém, cumpra cabalmente o chamado, o ministério para o qual você foi chamado por Deus. Então, nunca esqueçam disso. Todas as vezes que eu conseguir ter uma reflexão genuína, uma reflexão sincera, uma reflexão séria de quem eu sou em Deus e do que eu fui chamado para fazer para esse Deus, é muito difícil eu não cumprir o trabalho pelo qual Ele me chamou realmente para fazer. É muito difícil eu desviar os meus olhos dele. É provável que alguns jovens que estão participando aqui desse congresso estejam com seus olhos desviados do chamado de Deus. Eu não estou falando que você está desviado do caminho institucional. É bem provável que nem esteja, até porque você está participando desse congresso. Você está aqui nesse momento. É muito provável que você ame a igreja. É muito provável que você ame a denominação, a Igreja Metodista do Brasil. É muito provável que você ame e honre os seus líderes, os seus pastores, suas pastoras, a sua liderança em geral. É muito provável que você ame a escola dominical e participe de quase todas as programações da igreja. Mas é igualmente possível você estar dentro desse contexto próprio da denominação e da religião, mas com o seu coração afastado do cumprimento cabal do chamado para o qual Deus te fez um dia. E a fuga de Deus é interrompida, primeiro, quando você reconhece quem você é nele. É impossível eu olhar para dentro de mim e não reconhecer que eu só sou o que sou hoje, porque a graça e a misericórdia de Deus me alcançaram, porque o amor dele me preencheu, porque a graça dele me deu razão para viver e me fez ser quem eu sou hoje. Todas as partes da minha vida, tudo que eu sou tem a ver com a graça e a misericórdia de Deus. Segundo, assim como Jonas, a fuga do centro da vontade de Deus é interrompida quando nós reconhecemos o que fomos chamados para fazer. Eu sou um profeta, eu sou alguém que serve a Deus, eu sou um evangelista, eu sou um ministro de louvor, eu sou um intercessor, uma intercessora, eu fui chamado para trabalhar com juventude, eu fui chamado para trabalhar com artes, eu fui chamado para trabalhar especificamente com comunicação, para o que Deus te chamou. Alguns aqui foram chamados para o ministério da palavra e do cuidado de vidas como um pastor, uma pastora. E talvez você esteja fugindo disso. Cumpra cabalmente o que Deus te chamou para fazer. Tu, porém, seja diferente. Eu quero terminar essa reflexão lembrando para vocês
que a vida de Jonas mudou quando ele parou de fugir e foi lançado no mar. Eu, como alguém que fui criado na igreja metodista desde bebê, eu estou na igreja desde o colo da minha mãe. Quando criança, eu aprendi. Aliás, não é que eu tenha aprendido dessa forma, mas eu ouvi e eu concebi a ideia de que Jonas foi punido por Deus quando ele foi jogado no mar e engolido por aquele grande peixe. Na verdade, aquele grande peixe, ao engolir Jonas, foi um livramento de Deus para Jonas. Porque quando jogaram Jonas no mar, jogaram para que ele morresse a sua própria sorte, para que ele ficasse ali a sua própria sorte e certamente morresse naquele mar. Até porque vocês devem lembrar que para as outras pessoas, para o restante da turma que estava naquela mesma embarcação que Jonas, eles acreditavam que Jonas era uma maldição. E ao acreditarem que Jonas era uma maldição, eles jogaram Jonas no mar. Mas, quando Jonas foi engolido por aquele grande peixe, a Bíblia diz que Jonas orou a Deus dentro do ventre daquele grande peixe. Até que Deus deu uma ordem ao grande peixe e cuspiu Jonas numa praia. E Jonas foi para Nínive e cumpriu o seu chamado. Eu vou dizer a vocês que esse congresso que nós estamos participando é esse grande peixe que Deus resolveu colocar como livramento dele na sua vida. Como um elo que vai te fazer voltar para o seu centro ministerial. Esse congresso é o grande peixe que Deus está usando agora para te engolir, para fazer você, dentro desse grande peixe, refletir como você, porém, pode cumprir o ministério para o qual Deus te chamou. E nunca mais esqueça disso. Todas as vezes, se permita recorrentemente, comumente, fazer a si mesmo essas duas perguntas. Quem eu sou? Para eu ter chegado até aqui, o que Deus fez na minha vida? Segundo, o que Deus me chamou para fazer? Nas respostas a essas duas perguntas, Jonas parou a fuga, refletiu no grande peixe e Deus lhe deu oportunidade para voltar para o centro da vontade dele. E eu declaro em nome de Jesus que na vida de vocês não vai ser diferente. Eu quero orar nesse momento, agradecendo mais uma vez a oportunidade que o pessoal da Confederação me deu para ter esse contato com vocês e para ser um instrumento de Deus para a vida de tantas pessoas que estão me vendo e me ouvindo nesse momento. Eu quero orar por isso. Deus, em nome de Jesus, obrigado por testemunhos na tua palavra, como os do apóstolo Paulo, que exortou em amor o seu filho na fé Timóteo, dizendo para ele que mesmo com tantos assédios para fazer diferente, ele, porém, deveria cumprir o chamado para o qual foi recebido da parte de Deus. Da mesma forma, Senhor, nós aprendemos com a história do profeta Jonas, como que nós podemos nos manter firme diante do chamado que o Senhor nos deu. Ajuda esse jovem, Pai, ajuda essa jovem, ajuda a mocidade da Igreja Metodista do Brasil a se levantar com força, a se levantar, Pai, na unção do Espírito Santo, no poder do Teu Espírito, para cumprir cabalmente a obra de pregadores e pregadoras do Teu Evangelho. Eu os abençoo, Senhor, não com aquilo que eu tenho de mim mesmo, mas como interlocutor, como instrumento. Eu os abençoo, Pai, com a Tua bênção e com a Tua palavra. É a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muitíssimo a vida de vocês. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Tu, porém, cumpra com a obra para o qual Deus te chamou a fazer nele. Fique na paz. Bom, estamos chegando ao final do primeiro dia, no final da nossa primeira noite. Muito obrigada a você que participou com a gente. Eu já fui muito abençoada e acredito que você também foi extremamente abençoada até aqui. E eu queria usar esse momento para agradecer as pessoas que nos apoiam, as pessoas que nos ajudam, o pessoal que está aí ajudando na transmissão, os presidentes das federações, o grupo de staff, o pessoal das Libras. Gente, muito obrigada a todas as pessoas que estão envolvidas para que esse congresso aconteça. Muito obrigada por tudo.
Bom, a gente tá chegando no final e aí eu queria te lembrar do nosso cronograma. Hoje à noite ainda, às 21 horas, nós vamos ter a nossa primeira plenária para aprovação do nosso regimento interno do Congresso e a formação das comissões. E amanhã de manhã nós voltamos às 9h30 com a primeira oficina que será a Agência Malta. Logo em seguida nós teremos uma segunda oficina que será com o pessoal do Projeto Gana. Na parte da tarde, às 2 horas, a gente volta para fazer prestação de contas, alguns esclarecimentos e a plenária de eleição. Então é isso. Qualquer dúvida, pessoal, estejam nos grupos de WhatsApp. Tem um grupo geral para os participantes, um grupo geral para os delegados. Se você tiver dúvida, pergunta, manda mensagem pra gente, não fica com a sua dúvida, tá bom? Muito obrigada por tudo, gente. A gente se vê logo, logo.